Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Nós estamos na Semana Santa. O Falando de Fé de hoje vai ser falando da Semana Santa. Aliás, toda essa semana nós vamos estar falando da Semana Santa. Hoje, domingo, que é dia de Ramos, e é a entrada triunfal de Jesus quando ele entra em Jerusalém. Nós vamos explorar isso aqui falando no livro de Mateus, no capítulo 21. Mas aí amanhã, segunda-feira, a gente fala do que aconteceu na segunda-feira, na terça-feira do que aconteceu na terça-feira, na quarta, e assim consecutivamente nós vamos estar falando o que o Senhor Jesus fez no decorrer dessa Semana Santa, tá bom? Mas eu gostaria de falar para você que está nos acompanhando sempre, para você convidar alguém para poder participar também desta oração da Semana Santa durante toda essa semana. Domingo vai ser o domingo da ressurreição, quando a gente lembra a ressurreição de Cristo, e é uma semana especial. Eu tenho como essa Semana Santa as das mais importantes, a principal semana de todas as semanas no decorrer do ano. Para mim, ao meu ver, eu creio que você também é a Semana Santa. Porque a nossa vida começa com a vida espiritual, certo? A gente nasceu com a permissão divina. Então, nossa vida espiritual, nosso casamento, que é a vida conjugal, a vida amorosa, certo? Aí vem a nossa família, aí vem a nossa saúde e vem o resto, né? As outras coisas, financeiro, a vida profissional, as outras coisas. Mas você vê que começa com o espiritual. Tem algo mais importante na nossa vida do que o espiritual? Nossa vida espiritual? Não. Por quê? Porque a vida não acaba aqui. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. E na verdade, a morte é um transporte para a eternidade. Então a vida não acaba aqui. E é isso que nós vamos aprender durante toda essa semana. E nesse Falando de Fé de hoje, estou falando nessa fé. Essa fé no Cristo que entra em Jerusalém, inaugurando, começando a semana mais importante de toda a história humana, que começa com o domingo de Ramos. Então vamos lá. Mateus capítulo 21, eu vou começar aqui do versículo 8, que diz assim: E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhava pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia. Quer dizer, a gente vê duas multidões. Uma está adiante, na frente de Jesus, montado no jumentinho, e tinha uma outra que vinha atrás, seguia. Então essas duas multidões, as de frente e as de trás de Jesus, dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus. Muito bem, aqui nós vamos já falar amanhã no versículo 12, porque isso aqui já é na segunda-feira. Olha como que num capítulo e até no versículo muda de tempo, muda de assunto, muda muita coisa. Por isso tem que ler a Bíblia prestando muita atenção do que o tempo que ela está. A gente lendo aqui essa parte, a gente está voltando lá atrás, quando o Senhor Jesus, ele manda buscar o jumentinho. Então no início do capítulo você vê que diz bem assim, ó: E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a, quer dizer, desamarrem ela e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor há de mister, quer dizer, há de necessidade
e logo os enviará. Quer dizer, é só para pegar aqui, depois ele manda de volta. Então os apóstolos fizeram isso, pegaram a jumenta, pegaram o jumentinho, e Jesus ele sobe no jumentinho. E a entrada de Jesus em Jerusalém é sobre esse jumentinho. Então o que acontece? Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E aí aquilo que eu já li, muitíssima multidão colocando vestes, ramos, cortavam galhos e colocavam ali no caminho para que Jesus passasse. Amigos, eu quero chamar a atenção de vocês desse Mateus capítulo 21 e dessa entrada de Jesus em Jerusalém. Tem muito mistério aí. Tem muito mistério, é uma mensagem muito forte. Por favor, eu gostaria de que você prestasse muita atenção e você, se você entendeu de fato, manda para alguém para alguém ter esse entendimento. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele veio para morrer na cruz por nós, dentro dessa Semana Santa, que ele está entrando em Jerusalém, tinha duas multidões. Uma multidão que ia à frente e outra multidão que ia atrás. Como que a gente pode entender? Essa multidão que vem à frente é anunciando Jesus, falando de Jesus. Na verdade, a gente vê aí três multidões. Vê se você concorda comigo. Três multidões. Que três multidões? Esses que iam na frente, anunciando, mostrando Jesus, anunciando, que são os pregadores que vêm na frente pregando, os obreiros, os que servem a obra de Deus, e os que vinham atrás adorando. E a outra multidão, pastor? A outra multidão é o auditório. São aqueles espectadores que estão em volta da cidade, a cidade alvoroçada. A multidão era muito grande nesse período da Semana Santa, porque todos os povos, todas nações da época, todas as pessoas, de onde estavam, vinham para Jerusalém. Por que eles vinham para Jerusalém? Porque era o período do sacrifício. Era o período em que começava-se o dia do oferecimento do animal. Só que nesse dia, na sexta-feira, não foi um animal, foi o próprio Jesus. No sábado já começava a festa a festa dos pães asmos. E quando era no domingo, já tinha a festa das primícias, que era a entrega dos dízimos. As pessoas que pegaram as primícias, pegavam seus dízimos e apresentavam. Então era a época de festas solenes ao Senhor. E essa prática da festa, esse povo conservou até nos dias de Jesus. Só que eles faziam de uma forma religiosa. É isso que vocês têm que entender, pessoal. Por favor, a entrada de Jesus em Jerusalém não é uma entrada religiosa, não é um ato religioso, mas é um ato de mudança, de transliteração, sabe? Quando há uma transitação saindo da lei para a graça. A dispensação que estava vivendo era a dispensação da lei. Só que o povo não praticava a lei, o povo não vivia a lei. E iria começar, a partir da morte de Jesus, uma nova dispensação, que seria a dispensação da graça. Então o que acontece? Outro dia eu explico eu faço vídeo sobre a dispensação, que são 7 dispensações. Embora eu não sou muito da teoria dos dispensacionalistas, mas eu entendo de que realmente houve essas épocas, essas eras, essa divisão do Velho Testamento, que é a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo do homem, quando o homem passa a viver, a plantar a partir ali de Noé, a partir de Herodes, a partir de o homem começa a governar, viver o governo humano. E aí vem a dispensação da promessa, que é a partir de Abraão, a dispensação da promessa.
Aí vem a dispensação da lei, que é a partir de Moisés. E essa dispensação da lei que começa a Moisés, termina com Cristo. Jesus Cristo. Termina com a chegada de Jesus Cristo. Com o nascimento de Jesus Cristo. Jesus, no calendário gregoriano, que morre aos 33, no calendário jubileu, em outros calendários, Jesus morre com 30. Jesus morre com 30. Jesus é batizado com 27 e morre com 30. Nesse calendário nosso, que nós vivemos nos dias de hoje, o gregoriano, Jesus nasce no ano 0, Jesus se batiza no ano 30, e no ano 33 e meio Jesus é morto. Jesus é morto no ano 33 e meio. Então, nesse período aí do ano 33, que é o período da morte de Jesus, que ele está sendo a oferta, que ele está sendo o sacrifício para sair da época da lei para a graça. Não está reprovando, menosprezando, apagando a lei. Não, Jesus ele ensinou o tempo todo de que a gente tem que seguir ele como diz a lei. Ele diz: eu não vim para abolir a lei, eu vim para revigorar a lei, eu vim para praticar a lei, eu vim para obedecer a lei. Agora, todos os que estão em Cristo Jesus estão justificados, porque agora ele está morrendo como um cordeiro. Antigamente na lei, o que morria era um cordeiro. Cada tribo, cada família, cada um trazia um cordeiro de um ano, um filhote de ovelha, macho, cordeiro macho de um ano, e aí era oferecido como a oferta perfeita e a oferta de remissão de pecados. Agora, a oferta que é oferecida como remissão dos pecados é o próprio Jesus Cristo, que ele é morto dentro da Semana Santa. E ele vem e inaugura e começa essa Semana Santa justamente no dia de hoje, um dia como hoje, domingo de Ramos. E o que é incrível, amigos, é que são 3 multidões. Uma vai na frente, outra vem atrás, e tem uma multidão dentro da cidade que fica perguntando quem é ele. E sabe o que respondem? É o profeta. Não reconhece Jesus Cristo como Salvador. Não reconhece Jesus Cristo como Messias. Essa é a mais importante mensagem que eu estou trazendo para vocês nesse Falando de Fé. É diferente, a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Salvador. Não como um profeta, mas como nosso Salvador, o Filho de Deus, que morreu por nós. Então, o que acontece? Os judeus, essas multidões, era oba-oba, blá blá blá. Na entrada de Jerusalém, Jesus, quando ele chora, a Bíblia diz que Jesus chora ao entrar em Jerusalém, ele chora de tristeza em saber que esse povo está recebendo ele com tanto oba-oba e vai negar ele na sexta-feira. É no domingo quando esse povo faz essa recepção com Cristo, e a grande maioria dessas pessoas está gritando crucifica na sexta-feira, certo? Porque o povo era oba-oba, não tinha conhecimento, o povo não tinha entendimento, e o povo até hoje está sofrendo por falta de entendimento. Jesus está voltando, e ele está voltando novamente a segunda vez, e a gente vê as igrejas cheias, a gente vê os pastores, os pregadores, os obreiros, quem leva a palavra de Deus, e está faltando entendimento, está faltando conhecimento bíblico, está faltando escola bíblica, está faltando ensinamento, está faltando temor. E a gente vê a igreja do Senhor do jeito que está, e vai piorar. E vai ficar pior, porque na multiplicação dos pecados a igreja vai piorar. Nesse amor se esfriando, nessa época do princípio das dores que nós estamos vivendo, as dores, final dos tempos, vai piorar. E é por esta razão, amigos, que essa semana é um dia de meditar, dia de você refletir, e você estudar e aprender, para que o sacrifício de Jesus Cristo não venha ter sido em vão na sua vida, tá bom? Nós vamos falar mais no decorrer da semana, a gente fala mais sobre isso. Então procure avisar para as pessoas, para os amigos, a familiares, que a gente vai continuar falando isso nessa Semana Santa, tá bom? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nesse momento, ó Deus, eu quero orar ao Senhor juntamente com todas essas pessoas e pedir ao Senhor, ó Deus, de que o Senhor nos receba, nos aceite, porque, meu Deus, eram 3 multidões, uma ia na frente, outra ia atrás e outro estava em volta, aquela multidão de gente em volta, a cidade cheia, o Senhor passando, montado no jumento como rei, como Senhor, como Messias, a inauguração do reino. Ali foi a inauguração da igreja, ali foi a inauguração do milênio, ali foi a inauguração da nova igreja, desse nova era, desse novo tempo, o tempo divino, o tempo de Deus, o reino de Deus. Não a inauguração do milênio, que o Senhor vai vir inaugurar o milênio na segunda volta, mas a inauguração do início do reino, o reino de Deus. O Senhor dizia: é chegado a vós outros o reino de Deus. É chegado a vós outros o reino de Deus. E para ter um reino, tem que ter um rei. E o Senhor entra montado no jumento como rei. Mas não o rei dos judeus, mas não o rei dos romanos, não o rei do mundo, mas como o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que veio como Messias para salvar a humanidade. O rei eterno, não um rei humano, um rei político, um rei monárquico de uma monarquia, mas um rei de um império eterno, não de um império romano, de um império de uma época da Babilônia, da Grécia, como foi na época medo-persas, não, mas o rei eterno, o Senhor é o nosso rei eterno. Oh meu Deus, eu peço ao Senhor agora que o Senhor visite cada pessoa que está nos assistindo, meu Pai, nos ouvindo, visita ele e ela, faz eles terem esse entendimento. Se eles tiverem esse entendimento, Pai, jamais eles estarão gritando: crucifica, crucifica, porque a multidão que estava recebendo o Senhor no domingo de Ramos, na sexta-feira estava gritando: crucifica, crucifica. E na hora de receber o batismo no Espírito Santo e se cumprir a promessa, tinha apenas 120 pessoas reunidas no mesmo lugar para receber o Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de mim, da minha família, dessas pessoas que oram comigo e dessa última geração que estamos vivendo, dessa geração incrédula e perversa, que as igrejas, dia de hoje, domingo de Ramos, está cheia de gente com ramo, fazendo promessas, gente falando o nome de Deus, uns fazendo jejum, que não come carne, que só come o peixe, que não faz isso, não faz aquilo, mas na sexta-feira vai estar crucificando, gritando crucifica, e quando essa pessoa ela está negando o Senhor, ela está dizendo crucifica, preferindo o mundo, preferindo Barrabás. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos abençoe para a glória e louvor do teu santo nome. Em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu estendo as minhas mãos sobre essas pessoas, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos? Você está abençoado em nome de Jesus Cristo. Escreve aí nos comentários. Amém. Graças a Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e essa semana toda estarei falando mais da Semana Santa. Até amanhã.